Hoje é sexta-feira, dia de falar sobre saúde, dia de conversar com o cardiologista Henrique Ludwig Bueno. Doutor Henrique está com a gente para falar sobre arritmias cardíacas. A gente vai falar sobre esse assunto e você que está acompanhando a gente tem a oportunidade de entender mais sobre como cuidar da sua saúde, como garantir qualidade de vida. Doutor Henrique, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia Renato e bom dia a todos os telespectadores. Doutor, eu gostaria de saber um pouco sobre essas arritmias. Arritmias são alterações no ritmo cardíaco, é isso? Num resumo seria aproximadamente isso, né? Arritmias, o coração tem uma certa regularidade, ele trabalha como se fosse um relógio, né? Quando nós temos alterações dessa regularidade, desse marca-passo normal do coração, a gente chama isso de arritmias. Então, quando o coração, digamos, cria um descompasso, mas isso de forma acelerada ou pode ser também num ritmo menor? Isso depende da forma de arritmias. Existem formas de arritmia? Existem várias formas de arritmias hoje, né? A arritmia, de uma maneira geral, pode nem causar um aceleramento ou nem causar um alentecimento do coração. Ela pode simplesmente só causar uma alteração normal. Então, o coração é como um relógio que bate regularmente. Se você fosse escutar ele, seria bem certinho. Quando tem uma alteração desse compasso, certo? A gente chama de arritmia. Algumas arritmias aceleram, algumas arritmias podem alentecer o coração. Mas, de uma maneira geral, todas são consideradas arritmias de uma forma geral. Bom, me parece, como leigo que sou, que uma certa arritmia em alguns momentos, às vezes, do dia, da hora, eu acho que até são normais, né? Por exemplo, acontece alguma coisa aqui no estúdio, evidentemente, né, se for algo imprevisto, vai me causar uma certa ansiedade, que vai fazer o meu batimento cardíaco se alterar, né? Essa seria uma espécie de arritmia, mas dentro de um contexto normal ou não? Seria alguma coisa que a gente não precisa intervir imediatamente, certo? Então, arritmias elas estão bastante presentes no dia a dia do ser humano. Nós temos vários sistemas de controles da regularidade do coração. O metabolismo, a alimentação, ansiedade, nervosismo, vários estados podem alterar isso aí momentaneamente. Porém, o coração regulariza e volta ao normal. Então, não são arritmias que são necessário tratar imediatamente. Então, de uma pessoa que não tem problema cardiológico, no entanto, ela pode desenvolver algum grau de arritmia momentaneamente. Essas não causam tanta preocupação. Na verdade, é aquelas que são próprias de doenças do coração que preocupam mais. Nós vamos fazer uma breve pausa nessa nossa entrevista. Vamos para o intervalo bem rapidinho e daqui a pouco você que está acompanhando a gente volta a entender o assunto arritmia com o Dr. Henrique em instantes aqui no Ponto Com News. Continue com a gente. Estamos de volta, nós estamos conversando com o médico cardiologista Henrique Ludwig. O Dr. Henrique estava falando com a gente no bloco anterior a respeito da arritmia e explicando que a arritmia pode ser um evento normal, porque às vezes durante o dia você tem uma situação inesperada que vai alterar ali seu ritmo, às vezes um momento de tensão. Então essas situações elas ocorrem, mas existe a arritmia que se torna um problema cardiológico, é isso, né, doutor? Sem sombra de dúvida. Nós temos arritmias, claro que nós estamos falando de situações mais simples do dia a dia, mas nós temos arritmias que fazem um quadro bastante grave que se chama morte súbita. Podem levar a uma morte súbita? Pode. Arritmias, na verdade, são uma grande causa de morte súbita, que é a parada súbita do coração em qualquer atividade. A pessoa pode, inclusive, estar parada dirigindo, pode estar em casa, pode estar numa situação de estresse como caminhar ou correr e pode ter uma parada cardíaca. Arritmias são uma causa importante disso. Por isso é importante o diagnóstico, mas nós estávamos falando também no bloco anterior, quando a gente saiu para o intervalo, que para nós leigos, né, nós que não somos da área médica, é muito difícil identificar que a gente tem uma arritmia que precisa de cuidado, que precisa de tratamento. E aí você pontuava que às vezes existem alguns sintomas que a gente pode observar para falar, opa, preciso procurar um médico nesse caso. Eu gostaria de entender um pouco esses sintomas, doutor. Eu acho que o mais importante é, independente de qualquer situação,
O coração, de uma maneira geral, ninguém sente ele bater, né? Isso claro. é algo que a fisiologia não nos permite. No entanto, quando ele tem arritmias, de uma maneira geral, a gente pode senti-lo, a gente sente o coração bater. Sentir o coração bater pode ser um primeiro sinal. Então, quando você sente essa pulsação do coração, preciso ficar atento. Isso, que de uma maneira geral, assim, numa conversa mais informal, a gente chama de batedeira, palpitação, né? A pessoa descreve como se tivesse uma palpitação. Isso é o principal sinal, isso sem sombra de dúvida que é o principal sinal. Mas tem outras coisas que podem vir associado. A pessoa ficar sudoreico, certo? A pessoa ficar com falta de ar, a pessoa perder a capacidade de esforço. Então, uma dona de casa que está limpando uma casa e que sente o coração palpitar e de repente não consegue mais fazer seu serviço de casa. Isso seria um sinal importante. Precisa, às vezes, parar ali para poder se recuperar. Isso, exatamente. E arritmias, de uma maneira geral, são assintomáticas a maior parte delas, mas isso são alguns sinais que a gente pode apresentar. Muito bem. Bom, o diagnóstico, geralmente, como é feito, doutor? Tem que fazer algum tipo de exame ou é um diagnóstico clínico? O diagnóstico clínico ele tem uma limitação importante, porque afinal de contas o coração acelerar durante o dia, que nem nós conversamos já, é algo que pode acontecer de uma maneira fisiológica. Mas você precisa ir no médico e precisa fazer alguns exames. A gente tem um arsenal de exames em cardiologia que a gente usa. O principal deles é o eletrocardiograma, sem sombra de dúvida. Mas a gente tem um outro exame chamado Holter, tá? Que é um eletrocardiograma durante as 24 horas de uma pessoa. E tem até outros exames, por exemplo, um teste ergométrico, pode ajudar bastante a gente a fazer esse diagnóstico. E aí dá para perceber se está havendo essas alterações fora daquilo que se espera, digamos assim. Exatamente, exatamente. A vivência com o cardiologista é fundamental nesses casos. Arritmias momentâneas, elas podem aparecer nesses exames quando você faz exercício ou algo parecido, mas elas podem ficar latentes durante muito tempo. Então você estar no cardiologista é muito importante, porque isso dá sinais para o cardiologista que alguma coisa errada pode estar acontecendo. Não tem arritmias somente aquelas de nascença, aquelas congênitas, mas existem arritmias que surgem ao longo da vida e a gente pode prever elas, né? Doutor, e aí feito o diagnóstico, como se trata uma arritmia? É só medicamento? Tem várias formas de arritmia, então existem várias formas de tratamento. A maior parte delas é indolente, então é apenas observação a longo prazo. A maior parte delas precisa ser medicada de uma maneira muito simples, tá? A gente tem hoje a principal arritmia mundial, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, se chama fibrilação atrial. É uma arritmia que precisa apenas de alguns remédios para você se manter. E é um remédio que, se você toma, vai ter que tomar para sempre. Para sempre. Não tem jeito, não é uma coisa que eu trato por 90 dias e resolve. Doenças cardiológicas, infelizmente, elas surgem basicamente num casamento com a pessoa. Isso vai o resto da vida, provavelmente. Essa sua fala é bastante significativa, porque a gente está falando de doenças que elas são perenes, né? Ou seja, elas são permanentes, elas são controladas. Você pode controlar através de um medicamento, mas não tem cura. A maior parte delas, não. A maior parte delas, não. A gente tem um tratamento eficaz, que é um tratamento um pouquinho mais complexo, que a gente faz de algumas arritmias, de ir lá no coração com uma forma de cateterismo e tentar regularizar o cateterismo por esse método, regularizar o batimento do coração, né, por esse método. Mas isso não é uma realidade para todas as arritmias, então boa parte delas a gente faz apenas acompanhamento medicamentoso e elas vão se mantendo controladas, digamos assim. A pessoa que tem algum tipo de arritmia e faz o tratamento adequado, toma um remedinho, tudo certinho, pode perder a vida ainda por consequência da arritmia ou geralmente as causas de morte acabam sendo outras? Infelizmente, as arritmias hoje elas têm uma relação íntima com aquelas doenças que causam doença do coração, né? Aqueles fatores de risco, então, que a gente conhece como hipertensão, diabetes, etilismo, tabagismo e todos esses fatores de risco que nós temos no nosso dia a dia. Então, quando elas surgem como um fator, como um quê a mais de todos esses fatores de risco. Essa pessoa bem controlada, bem regularizada, sem sombra de dúvida que ela vai viver bem, vai manter suas atividades, trabalhando, normal. Mas o risco ainda se mantém,
tá? Dizer que o risco zera não tem como a gente falar, né? Infelizmente o risco se mantém. Mas quanto mais próximo do cardiologista, quanto mais bem medicado e quanto mais bem controlado esses fatores de risco, melhor a pessoa deve desenvolver. Doutor Henrique, dá para prevenir? É uma doença, é um problema que a gente consegue evitar? Sem sombra de dúvida que dá. Arritmias cardíacas é o coração demonstrando de alguma forma que está doente. Se a gente conseguir prevenir e regredir naquelas coisas que causaram essa doença nele, sem sombra de dúvida que a arritmia também pode ser controlada. Hoje nós temos um dia a dia bastante difícil, um dia a dia bastante estressante. O modo de vida nosso é complicado. O nosso modo de vida. E o nosso modo de vida não só do brasileiro, não só da pessoa aqui do Maringá, do Paraná, mas sim do modo de vida mundial. Hoje está extremamente difícil para o coração, pensando em vias cardiológicas. Mas quanto melhor controlar isso aí, melhor a gente pode controlar as arritmias. O melhor tratamento de qualquer arritmia ainda é a prevenção. Então, exames anualmente, eletrocardiograma, para aquelas pessoas que têm algum sintoma, permanecer no cardiologista com mais proximidade, sempre conversando sobre algum outro sintoma novo, ainda é o melhor tratamento que existe. A gente sempre brinca aqui que toda doença se trata, né, ou se previne com alimentação e exercício físico. É o caso da arritmia também ou não? Com certeza. Então, o coração às vezes pode fazer esses aceleramentos que às vezes assustam as pessoas porque ele está destreinado, porque ele não está preparado. Então, colocar o exercício físico como uma meta de vida e estabelecê-lo ele diariamente, ou pelo menos como a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda, que sejam feitos pelo menos 30 minutos de exercício 3 ou 4 vezes por semana, é um treino do coração. Quanto mais treinado, melhor ele vai bater, mais longe a arritmia fica. Cria uma espécie de resistência, né, doutor? Exatamente, exatamente. Hoje, a gente sabe que o coração é uma bomba de sangue, e a gente sabe que o coração é um músculo que precisa ser treinado, que precisa ser exercitado. Bom, alimentação, obesidade, são fatores também que precisam ser observados? Sem sombra de dúvida. A gente, infelizmente, as arritmias são súbitas, são rápidas e podem causar morte, uma parada cardíaca súbita, né? Então, quando a gente tem um paciente obeso, a gente tem um paciente sedentário, etilista, tabagista, e ele não desenvolveu nenhum sintoma, o primeiro sintoma da arritmia dele pode ser uma morte súbita. E ele pode não ter tempo de se arrepender de tudo que aconteceu na vida dele até então. Então, saber que o obeso tem esse risco, que o etilista tem esse risco, que o tabagista tem esse risco, que o sedentário tem esse risco, é colocar para ele a realidade que ele pode estar amanhã cedo não tá tendo tempo de tratar tudo isso aí. Então, é importante cuidar dos fatores de risco. Doutor Henrique, foi uma satisfação recebê-lo aqui no nosso jornal, os seus esclarecimentos. Muito obrigado. Prazer todo meu, um bom dia a todos. Conversamos com o Dr. Henrique Ludwig, ele que é médico cardiologista, falou com a gente hoje sobre arritmias. No próximo bloco você vai conferir com a gente outras informações, inclusive uma reportagem especial sobre ciclovia, sobre ciclismo, uma atividade importante, inclusive para cuidar do coração. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho.